Oi, então vamos continuar essa terceira semana falando sobre o método de Newton e nessa parte agora, da mesma forma que a gente fez com a primeira semana, a gente vai dar alguns exemplos de como o método de Newton funciona. De novo, a gente vai deixar a implementação para um vídeo seguinte, né? Então, de novo, a gente começa com os importes canônicos. A essa altura vocês devem estar bem acostumados com o NumPy e a Matplotlib no início de tudo. Eu vou importar o nosso método de Newton, enfim, o meu método de Newton que eu programei, e agora a gente vai começar a resolver as nossas questões. Então, para variar, não é isso? Vamos tratar de um polinômio de grau 5, o mesmo polinômio de grau 5 que todos nós conhecemos e amamos. Então, está aqui o nosso polinômio de grau 5, x à quinta mais x menos 1, igualzinho, definido igual, os mesmos gráficos que a gente conhece, só para ter certeza que está tudo funcionando. Vocês podem adivinhar, ou imaginar que eu copiei o notebook, troquei biseção por Newton e fiz alguns ajustes. Então, acho que a gente aqui vai focar, inclusive, nos ajustes muito mais do que em tudo que é igual, mas para justamente manter para vocês essa ideia de que os dois métodos são essencialmente para resolver os mesmos problemas. Eles são um pouco diferentes, eles não vão fazer exatamente as mesmas coisas, como a gente viu, um divide em dois, outro usa tangente, mas eles estão aí para resolver mais ou menos o mesmo tipo de problema. Então é natural ver como é que os dois funcionam. Então, a diferença é que com o método de Newton a gente precisa calcular derivadas. Então a gente tem que definir a derivada aqui, a gente está vendo, não apenas a gente tem que definir a função polinomial, enfim, a função da qual a gente quer encontrar uma raiz, mas a gente também tem que escrever a derivada. Então, no nosso caso, a gente está aqui fazendo a caixa preta. A caixa preta aqui contém tanto o polinômio quanto a derivada. E aqui a gente vai usar o método de Newton, a gente passa tanto o polinômio quanto a derivada, e a gente vê que ele de fato calcula a raiz. O f da raiz é um número baixinho, ele está em 0,7548, que está bem perto da raiz também. Então a gente pode ficar bastante feliz que o método de Newton funcionou. E uma das coisas que é interessante de ver é como que o método de Newton chegou lá. Então aqui de novo, eu peguei o método de Newton poderosinho o suficiente para fazer o traço da execução. Ele começou do zero, não é isso? Na verdade, enfim, aqui ele começou do zero. E o f de x0 era menos 1. Ele fez umas contas. O x de 1 era 1, f de x1 é 1. O x2 deu 0,83. Então ele saiu daqui do zero, foi até o 1. Do 1 ele desceu aqui, bateu no 0,8. Do 0,8 ele bateu no 0,76 e por aí vai. E o que é interessante de ver é que o erro aqui é menos 1, 1, 0,23, 0,02, 0,003, 9 vezes 10 a menos 8, 5 vezes 10 a menos 15. Então, é muito impressionante que o erro está meio assim, grande aqui, 0,02, 0,02 dividiu por 10, mas daqui para cá ele dividiu quase por 100, E esse número aqui é meio difícil de ver, Mas isso é 3 vezes 10 a menos 4, Tem 3 zeros na frente e um 3. Esse aqui é 9 vezes 10 a menos 8. Então ele praticamente dividiu por... Ele multiplicou por 3 e dividiu por 10.000. E o próximo, ele dividiu por um monte, Ele dividiu por quase 10 a... Sei lá, ele dividiu por 2, De 9 para 5, ele dividiu praticamente por 2. E o 10 a menos 8 foi para 10 a menos 15. Então o método de Newton, convergiu bem rápido. Ele fez apenas 6 passos. Ele começou do x0, foi no x6, que foi quando ele acabou. E isso a gente pode ver também aqui no gráfico da convergência, dos pontos. Ele saiu do 0, foi para o 1 e depois convergiu. Se você olhar aqui os números bonitinhos, você vai ver que esses números estão sempre decrescendo. Aqui no gráfico, a partir do terceiro, já não dá mais para ver se ele está subindo ou descendo. Essa aqui está praticamente parado. E aí, não é isso? A gente continua com o cosseno. Então, a gente pode pegar o cosseno, calcular a mesma coisa. Então, tem que fazer a função correspondente ao cosseno, que eu fiz o x menos cosseno x. Tem que fazer a derivada correspondente. Deriva x dá 1, deriva cosseno x dá menos seno x, tem um menos a mais. Calcula a raiz. De novo, tudo igual. Ele acha uma raiz. O f da raiz é um número relativamente baixo. O cosseno está mais ou menos próximo da raiz. A gente está perto, de novo, da raiz.
E, né, aqui o gráfico correspondente, né, para a gente achar o ponto, ele está marcado lá. Claro que um erro de 10 a menos 10 não é uma coisa que você vai ver no gráfico, então a bolinha tá bem em cima da interseção das duas curvas mesmo, né? Uma coisa interessante para vocês pensarem é o que acontece se, em vez de começar no zero, você tivesse começado em outro ponto. Então, eu sugiro que vocês, né, parem, pensem como é que funciona. Talvez até no exemplo anterior, né? Se você começar de um outro ponto, como é que converge, né? Que tem um printzão e tal. Então, isso aqui é só o gráfico, né, da função propriamente x menos cosseno x, né? Que a gente está vendo aqui. X menos cosseno x para chegar nesse ponto e fazer o gráfico. Né? Aqui tem algumas coisinhas da Matplotlib que vocês talvez já fiquem um pouquinho mais familiarizados. Né? Tem o AXHline e o AXVline para fazer as linhas dos eixos, tem o plot, tem o label, tem a legenda, tem o scatter aqui, que eu usei para botar um ponto. Né? Então, interessante. Então, esse S igual a 1000 e color é C6 para ele fazer a bolinha rosa desse tamanho. Né? O S igual a 100, ele faz essa bolinha desse tamanho. E aí, né, a gente pode começar de um outro ponto. Né? E, curiosamente, desse outro ponto que a gente começou, pro método de Newton, ele não parece ter dado muito certo. Né? Ele achou que a raiz é 29,97 e tal e coisa. O F desse número tá assim, o cosseno não tem nada a ver com a raiz, então não é porque o método de Newton retornou um treco que você tem que acreditar que está certo. Pelo menos a minha implementação do método de Newton não tem essa garantia. Então, é até importante, né, ser bem claro quanto ao que o seu método de Newton vai fazer. A abscissão é muito clara. Se você der duas coisas com sinal oposto, ele vai retornar uma coisa que está mais perto da raiz. Ponto. O método de Newton não. Ele pega um ponto, pode não convergir, como está explicado aqui. E eu achei interessante, né, botar um monte de números para vocês. É meio Matrix aí e tal. Ver um monte de número passando. Eu acho que tem a sua graça, mas o mais importante é você ver que você começou no 10, foi para o menos 13, foi para o 199, foi para o menos 20.202, que tem vários 2 aí, mas enfim, acho que é só coincidência. Aí depois foi para 31.000, foi para 10.000, aí de repente ele passou em 118.000, e tá menos 415.000, menos 1 milhão aqui. Então ele está viajando, né, na reta, pegando um monte de números, seguindo um monte de tangentes e indo para tudo quanto é lugar. Literalmente para tudo quanto é lugar. Menos 500. Então ele vai para números muito grandes, números muito pequenos. Ele está perdidaço. E assim, o que é mais louco é que de vez em quando ele passa assim, no menos 1, 15. E aí depois ele dispara para menos 500.000. Então o método de Newton tá doidão. Tá literalmente doidão. Certo? Então isso é uma coisa muito curiosa do que está acontecendo aqui. E aí, para terminar, vamos fazer uma variante do nosso problema, né, que é pegar seno de x igual a x sobre 2. Mesma coisa, né? Vamos achar as raízes. Se você começar de 1, a sua raiz vai acabar sendo a raiz que é essa daqui, né, a raiz positiva. Ele acha lá com um erro baixo. Se você começar do menos 1, Newton, abscissão, são todos meio simétricos, então eles vão convergir para a raiz negativa correspondente, até igualzinha. Todos os dígitos são iguais, né? Se vocês conferirem aqui, então é bastante, né, interessante. E a gente pode começar do menos 3 e ver o que acontece. E aí ele faz alguns pontinhos e chega lá, sabe? Então chega no menos 1,89, igualzinho, né? Ele vai subindo, né? Ele sai daqui e vai bater naquele ponto. Então dá tudo bem certinho. E você pode tentar fazer o método de Newton, fazer mais pontos e tal. E aí, se você começar no menos 0,85, ele vai, sobe, desce, mas bem ou mal, essa função nessa região está bem comportadinha, ela converge, não é, para alguma das raízes relativamente rápida. É interessante, né? Você começa no menos 0,85 e acaba convergindo para a raiz 1,8. Então, você atravessa uma raiz e você, na verdade, está mais perto da raiz de trás. Então, o método de Newton ele pode não mandar você para a raiz mais próxima. Tá bom? Então, é isso. Esses aqui são alguns exemplos. Eu convido vocês a se brincarem com esses números, verem o que está acontecendo, fazer uns gráficos, terem uma intuiçãozinha de o que o método de Newton está fazendo
pelo menos de um ponto de vista gráfico e de tá convergindo para uma raiz, não está convergindo e tal. E a gente agora vai continuar, não é isso? Olhando para um pouco os critérios de parada do método de Newton, mesma coisa, e depois vendo a implementação do mesmo. Então a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo.